A ponte Millau Viaduct na França detém o título de ponte mais alta do mundo. Andar sobre ela dá a sensação de estar deslizando pelas nuvens. Mas construir uma ponte tão alta não foi tarefa fácil para a construtora. Eles tiveram que construir uma estrada sobre pilares delicados a 1125 pés acima do vale. E para piorar, a empresa foi multada em $30.000 por cada dia de atraso. Então, como os engenheiros conseguiram finalmente concluir essa obra-prima nas alturas? No episódio de hoje dos Fatos Maravilhosos, você descobrirá quais tipos de desafios extremos os engenheiros enfrentaram ao construir a ponte mais alta da Terra. A ponte do viaduto de Millau. Em 16 de outubro de 2001, começou a construção desta incrível ponte. Os engenheiros e a construtora estavam cheios de empolgação no início. E por que não? Eles estavam prestes a construir uma ponte com 1125 pés de altura, 45 pés mais alta que a Torre Eiffel. Construir algo tão imenso seria um grande motivo de orgulho para qualquer empresa ou país. Esperava-se que melhorasse o transporte e impulsionasse o turismo local. Após 4 anos de intenso trabalho, a ponte foi finalmente aberta ao público em 16 de dezembro de 2004. Por mais impressionante que seja atravessá-la, os desafios enfrentados pelos engenheiros durante a construção foram ainda mais impressionantes. O custo total da construção desta ponte foi de 394 milhões de euros. E não foi construída em um local calmo e aconchegante, ele atravessa montanhas e florestas atingidas por deslizamentos de terra e ventos fortes. Ainda assim, construir essa ponte na cidade francesa de Millau era absolutamente necessário para reduzir o tráfego. Durante a temporada de férias, o fluxo de turistas da Espanha para a França aumenta drasticamente. Afinal, esses dois países compartilham uma fronteira comum. E como a maioria desses turistas viaja por estrada, Millau acaba sufocada pelo trânsito. Esta cidade fica bem no meio de um vale, cercada por montanhas altas. O governo francês decidiu construir uma rodovia direta entre Paris e a Espanha para reduzir o tráfego de turistas. No início, o projeto da rodovia correu bem. Mas assim que chegou a Millau, as coisas começaram a ficar complicadas. Isso porque esta cidade está completamente cercada por montanhas íngremes. Isso tornou a construção de uma rota direta muito mais difícil do que o esperado. Para cruzar a cidade e a floresta, foi necessário construir uma ponte. E ela precisava ter a mesma altura das próprias montanhas de Millau. Embora o projeto tenha começado na década de 1980, nenhuma empresa de construção estava disposta a assumir uma obra em uma altitude tão elevada. A maioria das empresas acreditava que construir uma ponte em uma área propensa a deslizamentos de terra e ventos de até 150 km/h era muito arriscado. Além disso, uma ponte tão alta apresentava um sério risco de colapso ou desintegração. Como resultado, a construção foi suspensa por muitos anos. Mas quando o tráfego na França começou a ultrapassar os limites, o governo francês deu um passo ousado no início dos anos 2000, decidiu construir a ponte. No entanto, a empresa de construção que venceu o contrato enfrentou 3 grandes desafios. Primeiro, eles precisavam instalar pilares altos entre montanhas rochosas. Segundo, eles precisavam colocar uma rodovia de 4 faixas pesando 36 mil toneladas em cima desses pilares. E terceiro, eles precisavam colocar um arco de aço na ponte para aumentar sua resistência estrutural. Após 2 anos de trabalho árduo, o projeto da ponte foi finalmente concluído. De acordo com o plano, 7 pilares altos seriam construídos no solo, sendo o segundo mais alto de todos. Transformar aquele projeto no papel em uma estrutura real e de pé foi um grande desafio. A maior pressão vinha do prazo, já que a equipe de engenharia precisava terminar a ponte em apenas 4 anos. Se não o fizessem, enfrentariam uma multa de $30.000 por cada dia de atraso do projeto. Quando a construção começou, os geólogos fizeram uma descoberta assustadora, rachaduras escondidas nas profundezas da fundação da montanha. E não só isso, havia várias cavernas de diferentes tamanhos, e elas eram lar de bactérias. Se a fundação seguisse conforme planejado, aquelas rachaduras poderiam danificar seriamente toda a estrutura. Mas a essa altura, a construção já estava em andamento, então os avisos foram em grande parte ignorados. Mas logo após terminar o primeiro pilar da ponte, um grande deslizamento de terra atingiu o local. Toda a fundação do primeiro pilar foi enterrada sob camadas de pedra. Felizmente, os danos não foram muito graves, então a construção dos pilares continuou. A equipe usou impressionantes 2 milhões de toneladas de concreto para construir os 7 pilares. Para tornar isso possível, eles montaram uma fábrica no próprio local da construção para produzir concreto fresco todos os dias.
E esse não foi o único desafio. O formato e o design dos pilares se tornaram um enorme problema. Como os pilares eram largos na base, mas incrivelmente estreitos no topo, acabaram sendo muito finos e difíceis de construir. Precisão era tudo, eles precisavam posicionar os pilares exatamente no local certo. É por isso que a tecnologia de GPS foi usada para orientar seu posicionamento. Em novembro de 2003, a empresa havia erguido com sucesso os 7 pilares até a altura prevista. Mas o tempo estava passando, e rápido. Eles ainda precisavam instalar a rodovia de 4 faixas no topo. O maior desafio foi descobrir como levantar aquelas enormes seções de estrada a alturas tão extremas. Na época, não havia um único guindaste capaz de levantar peças de estrada de 5.000 toneladas a mais de 1.125 pés de altura. Para piorar, ventos fortes tornavam quase impossível posicioná-los com precisão. E a empresa de construção estava sob intensa pressão do governo francês. Dizem que o peso dessas seções de estrada era de quase 36.000 toneladas. Levá-las a 1.125 pés sem equipamento especial? Isso é quase impossível. E não vamos esquecer, havia sempre a ameaça de acidentes fatais, vidas perdidas e desastre financeiro. Foi por isso que concluir a ponte se tornou incrivelmente difícil para a empresa. Então, em vez de usar segmentos de concreto, decidiram usar partes de aço. Uma empresa francesa foi contratada para realizar isso. Nesse ponto, a empresa fabricou cada seção de aço com extrema precisão. Eles não podiam se dar ao luxo de errar nem 1 milímetro no tamanho. Mas o verdadeiro desafio era levar essas enormes peças de aço da fábrica até o canteiro de obras. Sim, cada peça pesava mais de 90 toneladas. E a estrada para Milão? Cheia de curvas e zigue-zagues. Assim, a empresa teve que chamar a polícia para ajudar no transporte. A polícia liderou e acompanhou os enormes caminhões em cada passo do caminho. Foi assim que as peças foram entregues com segurança no local da construção. Agora a questão era, como colocar uma seção de aço entre esses pilares gigantes? Cada pilar ficava a cerca de 342 metros de distância. A princípio, pensaram em deslizar a seção de um pilar para outro. Mas logo os engenheiros perceberam que havia espaço demais entre eles. Sem suporte extra, a seção poderia desabar no meio do deslizamento. Além disso, era tão pesado que podia danificar as extremidades finas dos pilares. Lembre-se, os pilares eram largos na base, mas muito finos no topo. Para colocar as seções da estrada sobre os pilares, os engenheiros criaram um novo método. Eles colocaram pilares de aço temporários entre os de concreto para suportar o enorme peso da estrada. Depois, um sistema de pistão hidráulico foi adicionado para empurrar as seções da estrada para frente e travá-las perfeitamente. As equipes de construção estavam posicionadas em ambas as extremidades da montanha, testemunhando esse experimento acontecer diante de seus olhos, pela primeira vez. Esse foi um momento decisivo, ou a ponte quebraria, ou a estrada finalmente se encaixaria no lugar. Graças ao intenso trabalho da equipe, conseguiram fixar a primeira seção da estrada no pilar usando o sistema hidráulico, em apenas 2 dias. A empresa, engenheiros e trabalhadores respiraram aliviados, porque ninguém sabia se o teste realmente funcionaria. Durante essa fase, a equipe também monitorou atentamente o clima. Afinal, ventos fortes entre as montanhas altas poderiam arruinar tudo em questão de segundos. Então a equipe escolheu 3 dias da semana em que o céu estava limpo e a previsão de vento era segura. A empresa usou esses 3 dias de clima perfeito para colocar as seções da estrada sobre os pilares. Nos outros dias, reposicionaram o sistema hidráulico para alinhá-lo com o próximo conjunto de pilares. Após meses de trabalho preciso e exigente, todas as seções da ponte foram fixadas com sucesso. Mas a peça final precisava passar sobre o rio e tinha que ser perfeita. Um pequeno erro aqui poderia significar reiniciar toda a construção da ponte. Mas a equipe de engenharia executou com tanta precisão que a peça final se encaixou perfeitamente. Nesta ocasião especial, o presidente da França estava pessoalmente no local da construção. Quando a seção final da ponte foi conectada, ele estourou uma garrafa de champanhe para comemorar. Toda a celebração foi transmitida ao vivo nos canais de notícias franceses. E assim, após 4 anos de esforço intenso, a ponte mais alta do mundo foi concluída. Mas mesmo após a estrada ser unida, a equipe levou mais 6 meses para instalar cabos de aço, construir a superfície de concreto e concluir tarefas menores. Finalmente, em 16 de dezembro de 2004, a ponte foi oficialmente aberta ao público. Graças a essa maravilha da engenharia, viajar entre França e Espanha tornou-se mais rápido e conveniente do que nunca. Esperamos que você tenha gostado do vídeo de hoje. Diga-nos nos comentários o que achou.
Se gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Compartilhe com seus amigos também. E se quiser mais vídeos como este, inscreva-se no nosso canal. Obrigado por assistir.